O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal, fez uma visita ao Senado, claro, para tratar da sua sabatina que está prevista para acontecer no dia 13 de dezembro. O número do dia foi só coincidência. Dino disse que o STF deve ser um vetor de harmonia no país e avisou que pretende fazer uma interlocução entre a política e o judiciário. Vamos ouvir? Vamos. Os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. E farei, tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa. E o Supremo Tribunal Federal, como uma instância de segurança jurídica, guardião das regras do jogo, deve ser também esse vetor de harmonia. Olha, vou começar aqui ouvindo o nosso querido Nelson Kobayashi. Nelson, eu tô vendo, pelo menos aqui, óbvio que ele está numa situação de quem será sabatinado. É diferente do ministro da Justiça, que vai ao Congresso Nacional, numa comissão permanente ou temporária, e se vê enfrentado e faz aquele enfrentamento e coloca. Então, nesse momento, observa-se um Flávio Dino mais centrado, mais ponderado e mais humilde. Pergunto a você, Nelson Kobayashi, o Flávio Dino, ele tem competência técnica. Ele foi juiz de direito, dizem que até foi aprovado em primeiro lugar no concurso da magistratura. E, em primeiro lugar, olha, vou falar, a gente tem que tirar o chapéu. Eu passei por essa experiência. Segundo, ele foi governador, foi senador. Então, na verdade, ele tem também o tato político. O Flávio Dino tem potencial para ser um importante ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele adotar um viés garantista, se ele trouxer moderação, harmonia e, pela sua experiência, respeito ao poder legislativo, e com isso ele conseguir trazer o que o país está precisando, que é independência, mas harmonia entre os poderes, e um poder não entrar na esfera do outro, um poder não suprimir a competência constitucional originária de outro poder. E o Flávio Dino, espera-se que ele venha ao Supremo Tribunal Federal não com a cabeça de político, mas com a cabeça de juiz. O juiz tem que ter uma balança na sua cabeça. O que diferencia um juiz, por exemplo, da parte, o Ministério Público, por exemplo, Nelson, é parte. É, na visão de Calamandrei, juiz imparcial, advogado sem paixão. O Ministério Público, como tendo a obrigação de perseguir a justiça, tem até o dever de pedir absolvição quando não vislumbrar a hipótese de condenação. Mas ele é parte. Juiz não é parte. Juiz tem que ter sempre aquele equilíbrio. E a gente tem esperança que volte o juiz federal Flávio Dino para a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você partilha desta expectativa de que Flávio Dino será um bom ministro do Supremo Tribunal Federal e terá um viés garantista, como, por exemplo, é minha opinião, ou você discorda? Você acha que ele deve assumir um papel mais político e mais ostensivo, mais histriônico na cadeira de ministro?
Olha, Capês, primeiro boa tarde a você, a toda a nossa mesa, comandante Farinaso, a Paula Schmidt, parabéns pelo livro, acompanhei a sua entrevista esses dias, ao Diegão e a toda a audiência aqui do Linha de Frente. Capês, a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, à cadeira que foi deixada pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal é uma indicação que gera, claro, muita polêmica, porque especialmente neste primeiro ano de governo, desde a posse do presidente Lula, o ministro Flávio Dino é daqueles mais combativos defensores das ações do governo, né? Ele está o tempo todo na mídia, nas repercussões da semana, porque é, claro, um ministro de primeira linha. E aí, nessa mesma entrevista que a gente viu há pouco, dele falando a respeito da harmonia, do STF como vetor de harmonia entre os poderes, ele também falou outra coisa muito interessante que eu quero me apegar e que preciso acreditar, que é quando ele estiver no Supremo, ele vai vestir a roupa de magistrado e vai deixar de lado a roupa de político. O ministro Flávio Dino, de fato, ele tem uma experiência na vida jurídica, claro, louvável, tendo sido aprovado, foi juiz federal, não só na magistratura, mas na política institucional da magistratura, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, mas já há muito tempo, né? Ele já não é um magistrado e alguém da área do direito, Capês, há 17 anos praticamente. Para você ter uma ideia, o ministro Flávio Dino, na área jurídica, nunca chegou a trabalhar com o processo digital. Ele é da época do processo físico. Mais do que isso, o ministro Flávio Dino nunca chegou a julgar com o Código de Processo Civil de 2015. O último processo que ele atuou é do Código de Processo Civil anterior. Nós tivemos, nesses 17 anos, diversas alterações. A própria reforma no Código de Processo Penal, que você é professor, doutrina a respeito disso. Eu me sinto magoado com você, porque eu me sinto atingido também. Você está com uma discriminação contra os mais velhos? Você sabe que não? Vai fazer cursinho com o Capês. Você sabe que não? Porque eu vou te explicar exatamente a diferença, aliás, Capês. Pode me colocar... Olha, eu e o Flávio Dino, parece que estamos... Vamos cantar aonde? É por isso que você está defendendo o Flávio Dino, né, Capês? Por favor. Ele vestido até igual o Flávio Dino. Capês, você sabe por que não? Porque você, apesar de ter começado há algum tempo no Ministério Público, uma carreira brilhante também, se atualiza, Capês. Você lançou recentemente uma obra sobre a nova lei de improbidade administrativa, enfim. E o ministro Flávio Dino, na academia jurídica em especial, ele está há algum tempo afastado. Justamente por quê? Porque há 17 anos ele está na vida política. Ele se notabiliza muito mais pela sua atividade política. Foi deputado, governador, senador, agora ministro de Estado, mas nada disso o impede de ser um bom ministro da Suprema Corte se, de fato, ele mudar as suas vestes para a figura que se espera de um ministro. Tem o notável saber jurídico, tem a conduta ilibada, tem a idade adequada e provavelmente será o nosso novo ministro do STF, e a gente só pode se apegar à esperança de que, de fato, seja ele um desses propagadores da harmonia que a gente precisa entre os nossos poderes da República. Olha, meu querido Diego Tavares, às vezes, quando o bacharel de Direito sai da faculdade, estuda uma barbaridade e passa num concurso, ele está com o conhecimento fresquinho da lei na sua cabeça. Mas, às vezes, ele não tem ainda uma experiência de vida para compreender toda a situação, todo o entorno da situação. Vivenciar a advocacia antes de ingressar num cargo de juiz, promotor, ou mesmo ter uma experiência política, te dá, sim, uma visão diferenciada. Ter o sacrifício e a humildade de ter que pedir um voto para se eleger, te dá uma noção da representatividade popular. Ou seja, te dá uma noção da necessidade de contenção do poder que você vai exercer. Porque o poder de um parlamentar é conquistado nas urnas. Ele não vem, às vezes, de uma prova, de uma designação. Sob esse aspecto, o Flávio Dino pode trazer a experiência política dele muito mais como um fator positivo do que um fator negativo. E o fato dele também não estar adaptado com o processo digital, nós sabemos que não é o ministro quem vai fazer isso. A principal qualidade e virtude que um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ter é bom senso. Bom senso. Se o Flávio Dino tiver essa convicção, ele será um grande ministro. E eu quero ouvir você, Diego Tavares, porque o Flávio Dino disse também que quem vai ao Supremo deixa de ter ideologia e lado político. Frase importante. Sim, vamos acompanhar. Nas matérias não existe governo-oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo,
evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é em busca desse apoio do Senado, a roupa que se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Diego Tavares, o profissional ele tem que ter noção do papel que ele vai desempenhar. Você quer ser promotor, ser linha dura, vai pra cima, presta Ministério Público. Ah, eu sou juiz linha dura, eu sou juiz mão pesada, aqui comigo é Câmara de Gás. Falei, então você tá com um problema vocacional, meu filho. Você precisa prestar, você precisa ser parte. Vai pra cá ou pra lá. E político é político, juiz é juiz. O importante é saber separar as coisas. Você acha que o Flávio Dino vai saber separar ou não? Professor Capês, você está defendendo muito Flávio Dino, hein? Acho que é por isso que vocês vieram vestidos, veio vestido conforme ele que está na imagem que nós colocamos no VT aqui. Bom, uma boa tarde para o senhor, boa tarde, Nelson, comandante Farinazo, Paula, boa tarde a essa audiência maravilhosa que nos acompanha aqui no Linha de Frente. Nós estivemos discutindo nos últimos dias também as eleições argentinas e o que nós constatamos lá é que existe o político da campanha e existe o político gestor. O Flávio Dino hoje está em campanha e nós temos aí, nos meses anteriores, nos primeiros meses da gestão do Lula, o que é o Flávio Dino gestor. O Flávio Dino depois de conquistar aí a sua dose de poder. Desdenhou do poder legislativo, usou da estrutura do seu ministério, enfim, das formas com as quais eu particularmente discordo. Então, eu quero ter essa mesma esperança. Quero ter a esperança de que o Flávio Dino está sendo sincero quando ele diz que o ministro do STF tem que, de fato, abandonar as suas preferências partidárias. Mas o que nós escutamos aí nos bastidores da política é que, olha, não conseguimos a mulher negra, mas temos finalmente um comunista no STF. Temos alguém lá para defender as pautas comunistas. E, novamente, isso não cabe ao ministro do STF. O ministro do STF tem que, como o senhor colocou aqui, defender o direito, tem que defender a Constituição, tem que aplicar a lei. Flávio Dino realmente, se quiser ser um alento à Suprema Corte, se ele quiser ser como disseram os futuros colegas ministros, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, mais um guardião da democracia, Flávio Dino vai ter que realmente amenizar muito o tom. Porque se ele levar para o STF o Flávio Dino que nós conhecemos como gestor dos últimos meses, realmente nós teremos mais um problema e com certeza a nossa Suprema Corte vai cair em mais desprestígio do que já está hoje. Mas aí, Capês, para colaborar com os colegas que não vou falar, tem uma coisa que a gente pode se apegar, né? Pelo menos eu me apego. O ministro Flávio Dino como ministro do STF, aí vai ter vida própria. Aí não vai precisar ter um chefe a quem prestar contas, como é hoje no caso do Ministério da Justiça, né? Porque, por exemplo, em relação ao cargo que ele exerce hoje, o Ministério da Justiça, ele tem que ficar o tempo todo adequando o discurso do presidente Lula. Lembra quando o presidente Lula falou que tinha que ter votação secreta no STF? Ele falou, olha, veja bem, tem algo parecido em tal lugar e tal. No STF, uma vez da sua vitalicidade já constituída, enfim, a sua liberdade que ele vai ter para julgar, aí ele vai ter vida própria e aí sim a gente pode ter a esperança de que o ministro Flávio Dino não tenha mais a necessidade de estar o tempo todo na defesa do governo. A gente se apega nessa expectativa também. Comandante Robson Farinazo, especialista, estrategista militar. O estrategista militar, o militar, ele sempre coloca a experiência à frente da esperança, né? Esperança, ela perde espaço diante da experiência, porque a experiência traz um cálculo lógico mais fácil de ser aferido. Agora, para evitar que o Supremo Tribunal Federal está se transformando numa vara criminal, porque são processos, pessoas que não têm foro privilegiado são levados ali a julgamento e está tendo uma postura muito intensa nos julgamentos. Não seria o caso, para acabar com esse receio e o Supremo assumir seu papel de corte constitucional, para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados aproveitarem e acabarem de vez com qualquer foro privilegiado, decretar o fim do foro privilegiado para qualquer autoridade neste país? Não é um resquício do país colonial o foro privilegiado? Não seria uma forma de prevenir uma atuação do Supremo como uma vara criminal condenatória? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros aqui de bancada e boa tarde, audiência da PAN.
Capês, olha só, eu vou responder, eu tenho mania de responder as perguntas de trás para frente, né? Então eu vou pegar primeiro o que você falou aí, abriu a sua fala sobre a experiência do ministro Flávio Dino, né? A gente tem que lembrar que teve um outro ministro no Supremo também, até onde eu me recordo, devem ter outros aí ao longo da nossa história, foi o Nelson Jobim, que também teve uma carreira, né, no Legislativo. Ele foi constituinte em 88, né, foi aluno aí, foi discípulo do deputado Ulisses Guimarães, né, também exerceu diversos cargos no Executivo e foi aí um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que toda a experiência acumulada do ministro Flávio Dino, eu acho que vai ajudar. Agora a gente tem que olhar uma coisa, né, que é muito importante. A gente precisa acabar com todas as ilusões nessa vida, gente. Não existe nada fora da política. Nós achamos que a política faz parte do mundo. É o contrário, é o mundo que faz parte da política. Não existe nada fora do universo político. Tudo que nós fazemos na vida tem uma motivação política, porque, na verdade, o que é a política? É a maneira como nós enxergamos o mundo e tentamos nos organizar para conduzir as coisas nessa direção. Então, eu penso assim, do Supremo Tribunal Federal, ele se politizou mais ou menos aí do mensalão para cá, né? Ele foi guindado uma posição política por uma série de acontecimentos que agora fazem parte da história, e ele só vai voltar à sua caixinha, né? Como diz o Ciro Gomes, só vai voltar à sua caixinha através da própria política. Então vai ter que ser o Senado, né, e a Câmara que vão, como estão fazendo agora, né, que vão articular mecanismos legislativos para colocar o Supremo no seu lugar, que eu também concordo com você. Eu acho que o Supremo ele não pode virar, né, uma corte, um juizado especial criminal, que é o que está virando aí, né? Na verdade, nós estamos judicializando a política. Eu acho que precisa voltar à normalidade. Mas, se fica uma lição disso tudo, que nós, como cidadãos, temos que entender que não existe substituto para o Congresso. O Supremo, nos últimos anos, ele tem agido, ele tem feito a parte do Congresso, do Executivo, e isso não está sendo bom para o Supremo, para o Congresso Executivo e para a sociedade.